Todo esse comportamento presente no ser humano, em busca de propósitos, objetivos, é, na verdade, a tentativa nele de ir além daquilo que é rotineiro, tedioso e repetitivo em sua vida. Há um nível de insatisfação presente no ser humano. E nós precisamos investigar isso, porque isso é parte desta nossa vida. Há uma pergunta aqui que eu quero investigar com você. A pergunta é como alcançar a realidade desejada. Antes de tudo, vamos aqui ver algumas coisas. O que é que nós chamamos de realidade para desejar? O que é que de fato nós sabemos sobre aquilo que realmente nós precisamos e que devemos encarar como algo que realmente precisamos, algo que é real para nós. Assim, essa procura desta assim chamada realidade desejada, nós sabemos o que é real? Ou nós estamos fixando nossa visão dentro de um princípio estabelecido pelo pensamento? Qual será a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? Haverá algo real que o pensamento consiga visualizar como sendo uma necessidade para nós, ou o pensamento ele está idealizando, projetando algo que está dentro do contexto daquilo que ele conhece e criando para cada um de nós um engano, um equívoco, uma ilusão. Nós estamos vivendo nossas vidas dentro das diretrizes do pensamento. Olhe para a sua vida e você irá perceber que tudo que você realizou ou não realizou e também ainda deseja realizar, tem sempre ali a presença do pensamento como o elemento principal. É o pensamento em nós que cria a imagem, que estabelece o alvo, que estabelece o propósito. Mas tudo que o pensamento faz, ele faz com base naquilo que ele conhece. E nós estamos vivendo nossa vida no modelo do pensamento. E no modelo do pensamento, o que estamos fazendo constantemente é repetindo a continuidade de nós mesmos. Se o pensamento até hoje ainda não teve uma visão daquilo que de fato nós precisamos, quem nos garante que o que o pensamento está construindo agora, aqui nesse instante, para o futuro, seja diferente? Aqui com você, nós estamos questionando isso. Porque nós estamos explorando esta questão desse encontro com a realidade, com a verdade, com a felicidade. Realidade, felicidade, verdade.
Não é algo que faz parte do conhecido. Não é algo que faz parte do pensamento. Então, todo esse projeto, essa projeção, na pergunta como alcançar a realidade desejada, nós estamos apenas em mais uma viagem do pensamento. Assim, o que é o pensamento? O pensamento em nós são experiências passadas. E tudo que o pensamento pode projetar para o futuro será parte daquilo que ele conhece, daquilo que ele reconhece. Ou seja, é algo dentro da limitação dele. Nós precisamos descartar das nossas vidas se é que o propósito é realizar a verdade, a felicidade, temos que descartar o pensamento. Porque o pensamento não é o elemento que nos conduz, que nos mostra, que traz para as nossas vidas a existência da felicidade, da verdade. Aqui juntos, nós temos um desafio. E esse desafio é descobrir aquilo que está além do pensamento. Uma vez que o pensamento, como ele é o resultado de experiências passadas, e, portanto, faz parte de tudo aquilo que já se conhece. Uma vez que ele não é ou não tem o retrato da realidade, tudo que ele representa é o passado, por que ficar preso ao pensamento? Assim, o nosso desafio aqui é descobrir aquilo que está além do pensamento. Essa é a verdade da vida. Todo movimento presente em você, com base no pensamento, tem por princípio o passado. Então, aqui a primeira coisa é investigarmos isso, a limitação do pensamento. E deixarmos de lado toda essa fantasia de realidade desejada no pensamento. Você, em sua natureza verdadeira, em sua natureza real, não está vivendo no pensamento. Apenas esse movimento presente em você, de continuidade do passado, que é a presença do pensamento, nessa forma de pensador, de experimentador, desse alguém que o pensamento diz que é você. Apenas isso está vivendo no tempo. Apenas isso está vivendo no pensamento. Aquilo que nós chamamos de tempo, acompanhe isso aqui. A presença do tempo, quando, por exemplo, você fala que amanhã você será feliz, amanhã você terá paz, amanhã você encontrará o amor, você está criando, a partir do pensamento, uma imagem sobre o amanhã. Mas essa imagem sobre o amanhã é uma imagem ainda do pensamento. Assim, o que a gente chama de amanhã é o pensamento. Não sabemos nada sobre o futuro, mas temos imagens criadas pelo pensamento sobre o futuro. Isso não é o futuro. Isso é só o pensamento.
Não conhecemos nada sobre o passado. O que temos do passado são as lembranças, as memórias, as recordações que o pensamento traz para esse momento e traz do seu jeito. É necessário compreendermos isso com clareza. Nós não estamos lidando com o tempo, nós estamos lidando apenas com o pensamento, quando falamos do passado ou falamos do futuro. A realidade da vida é a verdade que se revela nesse instante. E nesse instante, o pensamento é dispensável. Ele não pode fazer uma leitura desse momento. Ele não compreende esse momento. Ele não sabe o que é esse instante. Tudo o que ele sabe é o que é parte dele, que é só imagens e símbolos, construções de coisas, pessoas, lugares. A imaginação do amanhã, a imaginação do passado, nesse formato de lembrança, de memória, que são esses símbolos, essas imagens. Contato com a realidade da vida é o contato do seu ser com esse instante, com esse momento. Porque esse momento revela a vida. Esse momento revela a verdade. Todo esse futuro, para ser feliz em uma realidade desejada, é uma mera imaginação do pensamento. Uma mera construção de imagens que o pensamento tem estabelecido. Estamos lidando com uma ilusão. Assim nós temos a verdade do tempo. Agora mesmo, esse instante é o momento. Se são 2 horas da tarde, esse é o tempo cronológico. Se é pela manhã, 8 horas da manhã, esse é o tempo cronológico. Esse agora são 20 horas à noite. Esse instante, esse momento, nele está presente o tempo cronológico. Quando você olha para o relógio. Então nós temos a evidência de um tempo cronológico. Você olha para o calendário e percebe o dia e o mês em que está assistindo agora, aqui, nesse instante, nesse momento. Esta fala, esse é o tempo cronológico. Mas fora esse tempo, que é o tempo cronológico, nesse tempo psicológico está essa ilusão. A ilusão de alguém para realizar no futuro. Esse alguém é uma ideia que o pensamento tem estabelecido nesse instante. E esse futuro, para a realização desse alguém, é a imaginação que o pensamento tem construído sobre esse futuro. Não existe tal coisa como esse tempo psicológico. Assim nós temos o tempo psicológico e o tempo cronológico. Uma profunda compreensão disso é a liberação desta interna confusão estabelecida em nós pelo pensamento, de que existe esse sentido do eu, do mim, desta pessoa,
que não é feliz hoje e que será feliz amanhã, que não tem paz agora, mas que terá paz daqui a pouco. Esse daqui a pouco, esse amanhã, não existe. Psicologicamente, estamos lidando com uma ficção, com uma imaginação, com uma construção ideológica, fantasiosa, imaginativa do pensamento. A realidade deste ser, que é a verdade de Deus, que é a verdade da vida, é a sua natureza essencial. Essa realidade não está no tempo. É bastante estranho ouvirmos isso aqui. Quando você olha para o seu corpo, você diz a sua idade. Você percebe que o corpo sofreu mudanças desde que você nasceu. Mas a verdade sobre isso é que o corpo nasceu. Ele passou por essas mudanças. Isso tudo ocorreu nesse tempo que é o tempo cronológico. Desde aquele primeiro dia, daquele ano, em que esse corpo nasceu. Isso ocorreu ao corpo. Isso não ocorreu à verdade deste ser, que é você em sua natureza real. Você carrega a ideia de ser alguém, o pensamento de ser alguém, a imaginação de ser alguém, porque você tem um conjunto de memórias, de recordações, de lembranças deste corpo, desde quando ele era pequeno até agora. Mas toda esta lembrança, isso é parte de uma história que o pensamento conta sobre esse corpo, sobre essa mente. E, no entanto, o próprio pensamento está criando uma identidade que está supostamente vivendo aqui. Quando você usa o pronome eu, mim, eu mesmo, esse pronome e essas expressões é algo que diz respeito ao que o pensamento denomina, classifica, nomeia. Mas estamos lidando apenas com uma construção do pensamento. Há uma realidade presente. Essa realidade não nasceu. Essa realidade não tem idade. Essa realidade não está no tempo. É isso que estamos aqui com você, nesse trabalho, tomando ciência. Romper com a psicológica condição de imaginação, de uma identidade presente nesse momento, que está vivendo no tempo, nesse passado, presente e futuro. Romper com isso é, nesta vida, florescer para a realidade da real vida, que é a vida divina, que é a vida do seu ser, que é a vida de Deus. Assim, a realidade do florescer espiritual, da iluminação espiritual, do despertar espiritual, esses nomes diversos, são apenas nomes que o pensamento tem colocado para algo que está além dele, para algo que ele mesmo desconhece. Estamos falando daquilo que é indescritível, daquilo que está além da mente, daquilo que está além da consciência.
desta consciência do eu, desta mente egóica. Estamos lidando com algo indescritível. A beleza desse encontro, dessa constatação, é, de fato, a realidade divina, a realidade de Deus. Mas isso é algo além daquilo que o pensamento tem projetado em seus desejos. Aquilo que de fato o ser humano mais anela na vida é a ciência de Deus. Essa é a ciência do seu próprio ser. Essa é a visão da própria vida. Mas isso é algo que ocorre de uma forma inteiramente insciente desta mente do eu, desta mente egóica. Há algo em cada um de nós que anela pela liberdade, pela felicidade, pela completude, por uma vida inteiramente livre de toda forma de contradição, conflito, problema ou sofrimento. Isso porque em nossa natureza essencial, você é isso. Assumir esta beleza, assumir esta verdade, assumir esta realidade, é todo esse espaço se revelando em liberdade, onde está presente a verdade do amor. Ao nos aproximarmos desse trabalho, há algo em nós que identifica com clareza que o que está sendo colocado aqui é algo que já está presente em cada um de nós. Nós temos presente em nós um modelo de intelecto condicionado, programado, dentro de um modelo de cultura, de sociedade, de valores humanos, mundanos. Mas apesar desse intelecto condicionado, há algo em você que identifica a verdade dessas palavras. Essa aproximação se torna possível porque há em cada um de nós a presença desta realidade, desta verdade. Porque, de fato, é isso que nós somos. Quando as pessoas perguntam o que é satsang, há uma palavra em sânscrito para esse encontro com a verdade, para esse instante de reconhecimento da verdade. Isso é algo além das palavras, isso é algo além das falas, isso é algo presente na própria ciência do silêncio. Esse reconhecimento, essa clareza de constatação, é aquilo que na Índia eles chamam de satsang. A palavra sat significa ser e sang vem de encontro. A palavra satsang significa esse encontro com o sat, esse encontro com o ser. A realidade daquilo que é você é a verdade desta realidade desejada. Esse anelo interno, essa razão interna, esse mover interno, há algo dentro de nós que sente esse perfume.
essa fragrância, essa beleza. Você nasceu para, nesta vida, assumir a verdade daquilo que é você, em sua natureza essencial, em sua natureza divina. Assim, o fim para esta psicológica condição do eu, do ego, é o fim para esse movimento que é o movimento do pensamento. Nesse modelo de mente condicionada, cérebro condicionado, intelecto condicionado. Tudo isso floresce quando nos aproximamos desse espaço, que é o espaço da liberdade, onde está presente o amor. A verdade desse espaço é a verdade da meditação. Daí a importância desse encontro com o autoconhecimento, com o esvaziamento de todo esse conteúdo, que é o conteúdo do eu, desta ilusória identidade, desta falsa identidade. Então, nesse espaço, floresce a meditação. A meditação é a ciência que revela essa única realidade presente. Não há qualquer separação entre você, a vida e Deus. Isso inclui, naturalmente, a presença de tudo. Então, o seu contato com o outro não é o contato de uma pessoa com uma outra pessoa. O seu contato com o outro é o contato da comunhão, desta ciência da realidade de Deus. Viver esta realidade, assumir na vida esta realidade, é a presença da liberdade. Portanto, toda essa ideia, toda essa imaginação, todo esse pensamento de como alcançar a realidade desejada, a compreensão de que aquilo que é você em sua natureza verdadeira é tudo. Que espaço tem o modelo do pensamento para imaginar algo dentro dele próprio? O ser humano passa uma vida inteira projetando ser feliz, ter paz, encontrar o amor, encontrar a felicidade, a realidade deste ser, a realidade divina é a presença de tudo aquilo que jamais o pensamento pôde imaginar, pôde idealizar, pôde alcançar. Nós estamos diante da vida, estamos diante da beleza da verdade, estamos diante da beleza de Deus. Portanto, aquilo que estamos juntos nesses encontros, trabalhando com você, é esse florescer, é a realidade dessa indescritível, inominável verdade. Portanto, é isso que estamos aqui trabalhando com você nesses encontros. Nós temos encontros nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias, de uma forma online, estamos trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você,
já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu não tenho como provar isso a você. Há como você investigar a sua não condição, o seu não poder de controlar essa assim chamada sua vida. Você pode investigar isso e responder à pergunta: quem sou eu?